Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa numa noite agradável, numa noite que prenuncia que poderemos ter um pouco mais de chuva, mas são chuvas localizadas, não é nada que solucione ainda definitivamente o problema da agricultura. Ainda hoje eu acompanhava o noticiário geral, mesmo que tenha chovido bem nos últimos tempos, ainda há uma certa preocupação, porque a tendência é que tenhamos toda esta semana de estiagem. Então, mesmo que haja chuva em pontos localizados, não é uma questão para a resolução da agricultura. E choveu na horta do Grêmio ontem, Pimpo Contursi. Boa noite, Rec. Boa noite. José Vicente Contursi. Eu nunca vou saber teu nome, vai ser sempre o Pimpo Contursi. Tudo bem, Rec? Tudo tranquilo. O Rec, ontem, né, o jogo do Grêmio muito bom, né, contra o lanterna do campeonato, né? Então, era de se esperar uma boa apresentação do Grêmio diante da fragilidade do Botafogo, né? Mas o Grêmio mostrou algumas fragilidades também, Rec. Apesar do resultado positivo da goleada, tivemos algumas preocupações no jogo, assim, principalmente na zaga, né? Acredito que foi uma vitória para interromper a sequência ruim de derrotas, né, de maus resultados que o Grêmio estava tendo. Então, acredito que ontem foi bom para afirmar o Maicon também, né? Que o Maicon é importante no time do Grêmio. O Matheus Henrique também jogou melhor. E o PP voltou a estar a fim de jogo, né? Então... Eu acho que agora selada a negociação, né? Acho que agora ele... Não fica entre lá e cá, aquela fica... história, o Everton foi e eu não vou ir. Eu estou com a mesma idade do Everton agora, porque agora ele está com 24. Ou fez ou vai fazer 24. Agora está definido, né? Agora a vida dele está definida, agora ele pode jogar tranquilo, né? Já está com o tal do seguro também. Está com o seguro, pode jogar, já deve ter botado dinheiro no bolso, agora... É só jogar e desempenhar, né? Agora, eu prefiro isso que o Renato fez ontem em relação ao Maicon. Coloca o Maicon para ele dizer quando quer sair. Exato. Não é ele o jogador mais importante do time, não ele é o balizador do sistema. Então, por que ele tem que entrar quando a coisa já está ruim? Exato. Ou quando precisa tentar decidir sem ter mais aquela energia para decidir? Então, deixa ele construir. E para construir é do começo. Exatamente. É a base, não adianta. E o esquema do Grêmio depende muito do Maicon. Então, ontem se mostrou isso, né? Que o Maicon é peça essencial nesse esquema do Grêmio. E ele jogou bem, né? Cadenciou o jogo. E a falta dele prejudica muito o Grêmio, né? Então, acredito que ontem ele tenha jogado pelo menos 60 minutos, né? Que acho que foi mais ou menos o que ele jogou. Foi positivo, né? Para dar ritmo para ele e para preparar ele para as finais contra o Palmeiras, que é o que interessa para nós, né? Contursi, agora vou chamar de Contursi. É Pimpo, Tá, é Contursi, José mais Vicente. Formal, mais formal. José Vicente. Agora, Pimpo, você acha que dá para confiar, por exemplo, em algum tropeço do Internacional ou o caneco será vermelho? Olha, Rec, eu venho já há algum tempo dizendo que o Inter vem numa crescente para amigos gremistas enfim, eu vejo que o Inter vem jogando bem, né? E às vezes para um gremista elogiar o Inter, elogiar o rival, tem muita gente que não aceita isso, sabe, Rec? Então tu não pode produzir um jogo, né? Então assim, eu vim enxergando esse crescimento do Inter já há algum tempo, né? Pois é, agora eles são obrigados a se dobrar. Então, exatamente. Então, assim, tu não estava torcendo por isso. Exato. Tu estava analisando. Eu estava analisando o futebol. Nós, como admiradores do futebol, né? Nós vemos os jogos. Eu seco o Inter, assisto o Inter, seco o Inter. E vinha secando o Inter, eu via que o Inter estava numa crescente, né? Então, assim, eu como gremista, infelizmente, tenho que reconhecer que a tendência é o Internacional ser campeão brasileiro. Eu tenho esperança ainda que o Inter sabe qual é o tropece. Sabe qual é o adversário que eu vejo mais cruel para o Internacional? Amanhã vai ser difícil. Sim. Mas para mim o pior não é nem o Flamengo. Quem é, Rec? É o Vasco da Gama. O Vasco. É que o Inter é o rei de ressuscitar mortos. Não, e outra coisa. O histórico do Inter é esse. O Vasco já caiu 2 vezes. Sim. O Vasco tem um histórico dentro do cenário nacional muito mais bonito do que feio. Sim. É feio nos últimos tempos. Deixar o Vasco cair junto com o Botafogo, claro, vai valorizar para a Rede Globo no ano que vem vender pay-per-view, escambau. Sim, para a Série B. Né? No Rio de Janeiro vai ter muita audiência, Sim. que é um dos tambores do Brasil. Tem Minas Gerais já com o Cruzeiro. Sim. Já vai ter Goiás
em Goiânia com o Goiás, vai ter Curitiba com o Coritiba, né? Provavelmente vai ter Bahia ou Sport Recife, sim, ou Fortaleza, lugares onde também bomba o pay-per-view. Só que o Vasco, por pior que seja, tem bons jogadores. Tem bons jogadores. Bons jogadores. Tem o Benítez. O Cano, esse. O Cano, aquele outro menino que eu sempre esqueço o nome, o Thalisson. Thales. Não, é Thales. Agora não me lembro, né? Thales Magno. Thales Magno. É duplo nome, Thales Magno. Bom jogador. Thales Magno. Então, ele não é uma desgraceira. Tem o Castan, né, que, por pior que seja, é um zagueiro experiente. Então, eu vejo assim, ó, esse jogo contra o Vasco, e não é porque fosse para comemorar antecipado, é para não dar hecatombe. Exato. Então ganha as duas, sim, e não vai no sufoco contra o Flamengo. O Inter só depende dele, né? Ele não depende de ninguém. Porque se ele não ganhar as duas, do Sport e do Vasco, ele vai no sufoco contra o Flamengo. Vai, exatamente. Porque aí depende também do Corinthians. Porque o fiel da balança pode ser o Corinthians. Se o Corinthians fizer um crime no Flamengo, escancara que o Inter vai ser campeão. Exatamente. Né? Ou faz dois crimes, faz no Flamengo e faz no Inter. Não, tá tudo conspirando, Rec, a favor do Inter. Eu, como gremista, me dói, né? A gente tem essa rivalidade e a tradição de secar o adversário. O Inter tem bons jogadores também. Tem, né, bons jogadores, e eu já venho dizendo isso há algum tempo, sabe, Rec? Só que o pessoal, infelizmente... Não enxerga. E agora, infelizmente... É que o ódio cega. Eu acho que, o ódio cega, exatamente. E eu acho que agora os gremistas vão acordar se o Inter for campeão. Outro dia eu estava fazendo... Sabe, às vezes tu aprende na dor, sabe, Rec? Outro dia então, pro gremista vai ser dolorido. E, infelizmente, vai ter que aprender na vitória do Inter. Eu tava falando outro dia com o Pancho, que é o presidente do São José, e... Falando, não, ele me mandou uma mensagem quando eu estava comentando exatamente isso. Porque estava fazendo uma relação. Se o Inter for campeão brasileiro, sufoca o Grêmio. Pô, são profissionais que ganham 300, 400, 500 mil. Não sufoca. Né? Se o Palmeiras perder para o Tigres, fica na obriga de ganhar a Copa do Brasil, é pior para o Grêmio. Está em jogo um valor de 30 milhões. Exato. O resto eles já receberam. 30 milhões. 10 fica com os boleiros. Exato. É fase de grupos para logo ali, para poder um dia imaginar que vai ter uma semana de férias, senão não tem. Exatamente. Se pegar pré-Libertadores. Então, é tudo para se matar dentro de campo. Aí os caras acham que depende da desgraça do adversário. Não, e o Grêmio tem grande parcela de responsabilidade nesse título do Inter, Rec. Porque, não sei se tu te lembra, na segunda rodada do Brasileiro, contra o Ceará, o Grêmio abandonou o campeonato. Jogou um time misto já. Começa a desestimular, né? Desestimulou, tu entende? Então, assim, ó, o Grêmio optou por não disputar o Campeonato Brasileiro. Pelas suas decisões. Infelizmente, Rec. Então, se o Grêmio tivesse afim e levasse o Campeonato Brasileiro a sério, o Grêmio estava nas cabeças também, Rec. Eu tenho uma música que diz, tá ruim, mas tá bom, né? Tá ruim, mas tá bom. E é o que está acontecendo com o Grêmio. Exato. Tá ruim, mas tá bom. Exato. Porque o Grêmio tem ganho títulos que já não tem mais a mesma relevância, porque se quer sempre mais, se quer mais um Mundial, se quer mais uma Libertadores, se quer um brasileiro que faz 25 anos que o Grêmio não ganha, né? Agora vai fazer 25, bodas de prata. Né? O Inter já teve bodas de esmeralda. De esmeralda, 40 anos. Mas o Grêmio tem bodas de prata agora. Então, tá ruim, porque ficou com o Gauchão, 3 anos, Grenais, que agora também estancou, né? E ficou aquela boa lembrança de Copa do Brasil, Libertadores. Era a hora do brasileiro. Exato. Era a hora do brasileiro. Exatamente. Não precisava ganhar mais de novo Copa. E tomara que ganhe a Copa do Brasil. Tomara. Porque aí vira recordista em conquistas de Copa do Brasil. Exato. Fase de grupos. Fica mais tranquilo para jogar. O Grêmio tem 2 jogos que vai decidir, Rec, a vida dele. Eu acho assim que o Grêmio tem, que nem no pôquer, ele vai dar um all-in. São 2 jogos que vão decidir. Eu acho que 3 jogos. 3 jogos. Sabe por quê? Se der tudo errado contra o Palmeiras, o Grêmio tem ganhado São Paulo. É verdade. Agora, domingo. Sim. Para dar esse alento para a Copa do Brasil e para a possibilidade de G4. Para não dar o desalento. Exato. Né? Então, eu acho que esses 3 jogos decidem a vida mais premente do Grêmio, que é o São Paulo, e a vida um pouco mais adiante, que é a do Palmeiras. E até jogar bem contra o São Paulo
em Exato, Porto Alegre. impor, exatamente, jogar o jogar jeito bem. do Grêmio. Exatamente. Não aquele jeito que classificou o Grêmio. Até aquele dia foi inteligente. É. Porque o São Paulo não conseguiu jogar. Sim. E o Grêmio, mesmo tendo menos de 30% de posse de bola, era o único que tinha Era o controle único das que ações. amarrou o São Paulo. Ficou No segundo jogo. tranquilo. Ficou Eu tranquilo. até Botou o regulamento debaixo do braço. eu até comentei o jogo. Jogou de forma... não com aquele toque pro lado, mas jogou como se joga a Copa do Brasil. Pragmático. Exatamente. Eu comentei aquele jogo e, de novo, usando uma letra de música. Eu disse que o que o São Paulo não fazia nem chorando, o Grêmio fazia rindo e brincando. Rindo e brincando. O Grêmio saía pro jogo. Sim, exato. Né? E não tinha grande posse de bola, entregava a bola, depois eles Isso perdiam, aí. o Grêmio ia de Exato. novo e não sofria. Foi um jogo que não deu para sofrer. Jogo tranquilo. Não deu. E na casa do adversário. Na casa do adversário. Então, Se impôs. É esse alento que, de novo, o Grêmio tem que dar para o seu torcedor. Os torcedores se revoltam, às vezes, porque estão em êxtase, porque o Internacional vai ser campeão. Não sei se vai ser campeão, já começa por aí. A tendência é ser, né, Rec? Mas daqui a pouco pode tropeçar. Agora, por exemplo, o jogo contra o Atlético Paranaense. Já tinha muita gente querendo aproveitar para dar ferro. Eu disse, mas quem é que ganhou ultimamente do Atlético Paranaense lá? Ninguém. É difícil jogar lá. Nem o São Paulo, nem o Palmeiras, ninguém ganha do Atlético Paranaense. Difícil. O Atlético Paranaense foi lá e tocou 2-0 no Ceará, não foi? Lá no Ceará? Foi. Que não está perdendo para ninguém. Exato. Não. Aliás, Ceará, que está contratando Johnny Gonçalves, aquele que era do Flamengo. O Ione Gonçalves. Ione Gonçalves. Né? Equatoriano, peruano? É uma coisa assim. Agora, eu tenho até outras notícias aqui e vou repassar algumas. Mandar um abraço para o Cássio Amaral, lá de São Leopoldo, está sempre na audiência, grande figura e meu colaborador aí. Seguidamente ele me manda umas ideias, umas notícias e tal. É quase um produtor que eu tenho aqui, ó. Ele lembra aqui do Ione Gonçalves, foi muito bem no Fluminense e é um indício que o Ceará já foi avisado pelo Grêmio que vão solicitar a volta do Léo Chu. Que bom. Que é da mesma posição. Então, o Ceará hoje contratou, já pensando na sequência, o goleiro João Ricardo, o atacante Jael. Voltando do Japão. E isto aí, já realizaram exames, tudo. O goleiro João Ricardo e o atacante Jael, os novos reforços do Alvinegro. E aí vai. Estiveram em Porangabuçu. Onde é que é isso? Para realizar os exames médicos. É uma localidade. Uma localidade do Ceará. E tá aí já tudo... O Nordeste tem uns nomes diferentes, né? E já está tudo certo. 2 contratações. Onde é que era esse João Ricardo, hein? Vamos ver aqui, já vou achar aqui. Não me lembro desse João goleiro. Ricardo, na Chapecoense. Teve destaque na Série B, sabia que não era estranho. E passou pelo Brusque, como diria Celestino Valenzuela, falecido pai Sandi, né? E Casa, Paraná, América Mineiro, antes de chegar na Chape, onde estava desde 2019. E o Jael rompeu lá com o FC Tóquio, né? E está de volta ao Brasil para jogar no Ceará, gostaria de jogar no Grêmio, o Grêmio não se interessou, porque tem o Tchurinho, o glorioso Tchurinho. Fez um golzinho de pênalti. Fez um golzinho. E caiu muito, né, o Tchurinho? Caiu muito. E o Jael jogou também no Matsumoto Yamaga. Tem 32 anos, passou pelo Bahia, pelo Sport, pelo Atlético Mineiro. E o Guto Ferreira tem ainda outras 2 opções para o comando do ataque. Vejam o que é o destino. O Grêmio queria contratar o Kleber para ser solução. Não foi solução nem no Ceará, que vai buscar o Jael, que não era solução no Grêmio. Sim. O Kleber, o centroavante. E o Felipe Viseu também. E o Viseu. Quer dizer, são 2 ex-Grêmio e um que poderia ter vindo para ser solução. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um intervalo comercial e volta na sequência. Nós temos muitas informações e também teremos um representante colorado aqui. E vamos conversar com o Ney Franco, que vira e mexe participa com a gente aqui. O Ney Franco, que teve uma carreira nos últimos tempos, meio de circular bastante aí, né?
Não conseguiu dar verdade. jeito no Cruzeiro, na arrancada da Série B. É que arrancar com -6 não é difícil, é difícil. Mas é um grande treinador, né? É um grande treinador. Acho que ele treinou a seleção Treinou brasileira a seleção de base, né? de base, treinou o Flamengo. Flamengo. É um grande treinador. Entende muito de tática. Um grande estrategista. Acabou de transferir a entrevista para sexta. Mas é um bom papo sempre. E sempre nos atende com muita gentileza e tal. E daqui a pouco teremos uma atração colorada aqui também, doutor Roberto Sigma. Deve ter pego alguma tranqueirinha, né? Tem um trânsito pesado vindo sempre pra cá. tem, né? Sempre tem. Depende pro lado que tu vai, né? Então, eu já mais ou menos sei. Ou é a minha saída, chega ali no aeroporto, tem muito carro na fila, dobro e vou pela Voluntários da Pátria, pelo Grêmio 448. 448. Ou veio pela BR, se está tranquilo, e vai indo pela lateral, entra lá na frente naquela revenda de automóvel. Já voltamos. Mais uma notícia que o Maurício Freitas me passa aí. O Vasco foi condenado, doutor Sigma. Quando o cara é azarado, ele compra... Azarado não. Isso aí é má administração. Mas quando a situação está ruim, para mudar a frase... Ruim. Não, aí compra um circo, o anão cresce. É isso aí. O cara espirra, fratura a costela. Ou vai fazer peso igual o noveleto e salta o osso fora. Tudo dá errado. Dá tudo errado. Então, o Vasco foi condenado a pagar 15 milhões para o ex-volante Wendel, que atuou no clube em 2012 e 2013. O senhor é juiz trabalhista e foi muitos anos juiz e hoje é advogado que atua nessa área. A conta vem, né? Eu inclusive tenho uma ação contra o Vasco lá do SO. Em primeiro lugar, boa noite. Eu nem pro Pipo noite. dei boa noite, mas já está rolando. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Prazer estar do lado do meu amigo Conturso aqui na hora do Cascalho Time, né? O pai dele é um grande colorado. É verdade. O pai é colorado. Isso é daquelas coisas que não se explica, né? É o pai verdade. é colorado e o filho gremista. Às vezes é rebeldia demais. Não, mas no caso é um pouco de omissão do meu pai. Aí eu sou gremista por causa do meu avô materno. Porque a minha mãe era filha única. E quando eu nasci, eu fui o primeiro neto, meu avô foi lá e resgatou. E o meu pai, omisso na época, trabalhava na rádio todo final de semana, não tinha tempo de me levar no jogo. Só queria saber de rádio. De música. Rádio Sucesso, aquela época, Continental. Animar festas. Sabe que eu levei um susto, eu tenho um neto de 6 anos, né? João. E aí, quando a gente jogando futebol, eu digo, e agora, como é que nós vamos fazer, João? Eu sou do Inter, tu também é do Inter, como é que nós vamos jogar? Os dois do mesmo time, né? Tudo de um lado, gol a gol, né? Ele disse, não, vô, eu sou do Grêmio. Eu digo, não. Mas aí eu comecei a conversar. Aí o senhor terminou com o Inter B. O senhor não pode criar o Inter B na sua casa. Aí eu comecei a conversar com ele e disse, não, mas aí a resposta foi satisfatória. Por outro lado, depois ele já virou de novo, ele é colorado. Mas ele disse, não, vô, azul é cor de menino. Eu digo, A resposta não é ruim. Sim. Bom, olha aqui, ó. Ele queria lhe agradar de qualquer forma, né? Diga que o Internacional vai ser campeão, vai ser vice-campeão. O que o senhor acha? Olha, qualquer uma das posições, né, sendo campeão, eu acho que vai ser campeão. Né? Eu acho que quando a coisa engrena, e engrenou bem, até hoje saiu um texto meu, né? E agora José. Agora José, aquele poema do Carlos Drummond de Andrade. Isso, para José para onde? A festa acabou, o povo saiu, não sei o que, agora José. Por quê? Né? Porque ninguém acreditava nessa vinda do Abel. O Abel vinha por uma trajetória ruim, né? E ele chegou aqui com muita desconfiança. Mas, mais uma vez, o Abel mostra que ele é um técnico de muita capacidade. E eu digo nesse meu texto, né, escrevo, dizendo o seguinte, para mim está cada vez mais demonstrado, né, que as viúvas do Cudê não têm razão. Né? Porque o Cudê chegou aqui, pegou um plantel, não fez esse plantel jogar, não dá para dizer que não fez, mas pegou uma fase do campeonato que era relativamente fácil, né? Não era tão difícil, mas não convenceu. Né? O Internacional não vinha jogando de uma forma que convencesse. Por quê? Porque a convicção dele imperou sobre a realidade. Aí o Abel chega aqui, né? É muito difícil trocar o pneu com o carro andando, como se diz, e ele chega aqui e não só, né,
recupera jogadores, traz jogadores da base, né? Patrick, que ele recuperou, né? Que eu digo que não vinha convencendo e está jogando... Estava caindo de rendimento. Né? Já jogando bem, resolve, aí tem o problema do Galhardo, ele vem com o Yuri está aí resolvendo o problema do Internacional, ele traz, né, que vem da base, Praxedes, né, que também está convencendo, então ele tomou conta da equipe. Eu acho que a primeira coisa que ele fez, doutor Silva, foi o óbvio. Por isso que eu falo em convicção. Zagueiro tem que ser zagueiro. E qual é o melhor que tinha? Volante não precisa ser ultra ditador do sistema ou balizador do sistema. O Musto, o senhor sabe quem é que mais tem posse de bola no Internacional? Não. Quem mais passou certo? Primeiro, o Rodrigo Dourado. E sabe qual é o segundo? Musto. E vê a diferença de desempenho cada um. Pois é. Um passe longo, um passe mais preciso do que aquela coisinha, aquele toquezinho para cá, para lá, mas tocar é isso que eu digo, zagueiro. a convicção. Zagueiro, não volante. As viúvas do modernismo do Cudê não se dão conta de uma coisa. Aquela forma de jogar pode funcionar muito bem no Real Madrid, no Barcelona, no futebol europeu. Com outras peças. Outras peças, não tínhamos qualidade para aquilo. Então o que o Internacional apresentava em campo? Um jogo, como se diz agora, lateralizado. Né? Era bola para cá, bola para lá, bola para cá. Saía aquele jogada perigosa de sair com a bola no pé, lá de trás, não tendo peça para isso, né? Domínio de bola para isso. Então, hoje, o que o Internacional faz? Ele vai em direção ao gol. Né? O time ataca em direção ao gol. Eu sempre disse isso. No meu entender, não tem que lateralizar a bola, não tem que ficar trocando passe. Por quê? Porque se vai em direção ao gol, pode acontecer 3 coisas, ou 4 até. Né? Gol, escanteio, falta perigosa, ou até mesmo pênalti. Né? E é isso que o Gabriel ele fez o feijão com arroz. Mas o que eu acho mais espantoso, né, na capacidade do Abel é que ele tem o controle do grupo. Não tem Gregrê para dizer Não Gregório. tem Gregrê nem Gregório. Né? É isso aí. Mas o Cudê brigava até com o executivo em entrevista. Isso. Então, o que eu acho? Vou colocar um assunto aqui que eu acho muito complicado, né? E por que o título e agora José? Né? Segundo consta, há um pré-contrato, né, com o Miguel Ángel Ramírez. Né? Muito bem. Eu ouvi de um grande ex-jogador do Internacional com quem eu conversei quando o Aquino disputava a presidência do clube, e ele disse, doutor, gringo pode dar certo, pode não dar, mas gringo demora para dar certo, porque gringo vem com uma equipe de gringo. Né? Eles não acreditam nem na estrutura, desconfiam de tudo. Desconfiam da estrutura do clube, desconfiam de quem apresentam para ele como comissão técnica do clube, né? Das peças do clube, dos profissionais do clube. Então, até ele tomar conta, são 3 meses. São 3 meses. E vamos tirar o Abel depois disso que ele está apresentando para trazer porque ele vai fazer um milagre aqui, né? Que é assumir e sair jogando, né? E jogando bem como o Internacional está jogando. Né? Então, eu acho complicado. Né? Esse é um dilema muito difícil de resolver. Se tem alguma coisa assinada e a multa é alta, porque os gringos não são burros... Mas aí eu te pergunto, quando é que foi assinado? Essa é outra indagação jurídica. Quando é que teria sido assinado? Antes do cara Assumir. Se eleger e assumir. Ele tem legitimidade para fazer um pré-contrato? Não tem, né? Como é que ele vai fazer um pré-contrato? É o Roberto Sigma fazendo um pré-contrato com... Por exemplo, eu conversei com o Tinga, né? Mas não fiz pré-contrato nenhum com o Tinga. O Tinga tinha o nosso convite para assumir, né, como um dos responsáveis, profissionais responsáveis. Falei com o Klemer, né? Mas não, é evidente que não podia assinar com ninguém. Né? Seria uma... Assim, nem eles são tontos de aceitar uma assinatura num pré-contrato com um candidato, né? E nem tem valor nenhum, a não ser que ele fez um contrato na pessoa física e botou o patrimônio dele em jogo. Né? Que claro que não fez. Né?
Então, como é que vai se resolver? E contrato verbal não tem valor nenhum. Não, o contrato verbal pode ser desfeito. E e-mail. Mas até pode ter, mas o problema não é... É o ato nulo. É o ato que não tem legitimidade, ele não representa o Internacional. O que ele fez Não antes... tem poderes, O que ele fez antes de assumir como presidente internacional, né, não obriga o Internacional a absolutamente E se ele fez no dia 4 de janeiro? Ah, bom, aí é diferente. Aí é diferente. Só que depois de lá surgiram outras propostas para o Miguel Ángel Ramírez e ele não aceita. Até do Se Grêmio, especulou. segundo consta. Se especulou o São Paulo mais forte, né? Só que o São Paulo depois se soube, sabatinou 8, 9 jogadores técnicos. Crespo, né? Tá negociando, né? Mas é um problemão, né? É um problemão esse que vai ter pela frente. Se Mas, o Abel, a não ser que o Abel não sendo queira campeão ficar. é mais fácil ou é mais difícil? É mais fácil para o Abel não querer ficar. Sim. Entende? Para ele, porque ele deu Aí o já recado. ganhou tudo. Já ganhou tudo, deu o Recordista. recado dele, né? Chegou aqui, né? Mostrou que é um bom profissional, né? E mostrou para o Brasil inteiro, porque ele vinha num desgaste grande pela passagem dele pelo Flamengo e coisa assim, algumas passagens dele que não deram certo, né? Mas para ele é mais fácil dizer que não quer ficar, né? Mas o Abel não é homem de transição, ele não vai fazer transição nenhuma, né? E nem pode, pela grandeza que ele tem, não tem como ficar do lado do... Porque o Diego, Mas o mais assustador foi o jeito que trataram o Abel na arrancada. Eu agora até já falei tudo que tinha que falar, já disse até demais, né? Cheguei a puxar o exemplo dos japoneses, né? Ainda brincava, velho sim, trapo não. Isso, olha... Era uma coisa assim, ó. Contursi que nos perdoe, porque o Contursi é um guri da gente, mas esse troço da velhice é uma bobagem que estão fazendo com o futebol. O cara é velho. Tem isso. Ontem ainda viu o Zagallo tomando vacina lá. Com que idade o Zagallo? 90. Até que idade o Zagallo atuou? Até que idade? Então, até os 80. Isso é uma bobagem. Né? Tem que ver se o cara está... Lúcido. O que aconteceu? A arrancada do Abel foi ruim. E logo em seguida veio a Covid. Mas por que foi ruim? Porque ele estava fora, não estava nem com expectativa de vir. Aí ele vem, né? Ele tem que saber quem são os jogadores, mas ele foi muito rápido nisso. Tá aí o Zagallo vacinado, ó. Vacina Zagallo, 13 letras. Eu vi que disseram para ele 13 letras, mas ele gosta do 13. Tá, mas e aí que dia era ontem? 8/2/21, dá 13. Tu tá nessa também? Não. Eu vi a reportagem. Nós íamos colocar ontem. Nós temos a reportagem com o som, mesmo que seja já um tanto defasada, porque era pra gente ter colocado ontem aí apertou, não. Então eu vou deixar só pela foto, porque as duas brincadeiras eram essas. Mas o Zagallo, aí prova o que o senhor está dizendo, deu uma mensagem do alto do seu tamanho, como personalidade, mijando todo mundo se aglomerando, todo mundo sem máscara. E quem puder fazer vacina, tem que fazer vacina para viver mais. E o Zagallo não morreu porque ele não quis morrer. Porque tem uma hora que se o cara deitar ou levantar o braço, Jesus leva. Né? Ele não. Ele tá firme. Ele está colostomizado, eu vi que ele está com a bolsa. Mas ele está firme. Está firme, agora, lúcido. Cabeça tá... E teve uma hora que foi até veemente. Começou a fazer aquele jeitinho dele. O Abel deu uma demonstração de lucidez e rapidez. Ele foi muito rápido. O Abel foi tudo o contrário do que se disse dele. É verdade. Até os gremistas. Não, mas todo mundo. Todos os gremistas diziam, é esse. E eu disse, pode acontecer com o Abel um fenômeno que aconteceu no Grêmio com o Renato. Eu disse, o Abel pode ser o Renato do Inter. Por que eu digo isso? Eu digo pelo que eles representam. É a casa. É a empatia do que o Abel representa. Imagina o jogador, tá no vestiário do Inter e chega o Abel, campeão do mundo. É isso aí. É que nem o jogador do Grêmio tá no vestiário e o Renato entrar. E tem uma coisa... Tem uma idolatria, tem um respeito. E tem por parte dele também. Tem por parte dele. Exato. Também, dizer, uma identificação com o clube. Como é que não clube? vai ter amor por um clube como o Internacional, que ele fez, ganhou tudo. O Inter é a vida dele. O Inter deu tudo para ele. Eu tenho algumas frases prontas, né? Conta história quem tem história para contar.
Quem foi rei sempre será a Então, majestade. por isso é que eu acho, olha, é uma jogada muito arriscada, né? Tirar o Abel na condição que ele já está hoje. É. Nem estou falando Ele estava em... semi-aposentado. É, né? que ele já está hoje, que ele já representa para o Internacional, né, pelo descrédito com que ele veio e pelo que ele fez, para contratar um jovem treinador, que não tem, mas que também não ganhou muita coisa por aí afora. Né? Não é um cara com a experiência do Abel. Não, ele trabalhou nas divisões de base do Catar, da Grécia e de times pequenos da Espanha. E no Independiente Del Valle, divisões de base, e depois resolveu arriscar treinar entre os maduros e disse, olha, até melhor de treinar entre os maduros do que na base, vou ficar por aqui. Essa é a história dele, sem tirar nem pôr. Ah, meteu 5 no Flamengo, mas depois tomou 4. Né? Então, ele não tem nada. Vai ser um problema. Né? Bom, por falar em técnico, o Renato interessaria não só ao Flamengo, como o Flamengo é sempre uma especulação, é permanente, como também ao Atlético Mineiro, que estaria perdendo o São Paulo, né? São Paulo que está para ir para a Europa e por isso o Atlético Mineiro viria para cima do Renato. Então, até vou ver bem qual é o time que está querendo o... Minas Gerais para o Renato é um problema. É verdade. Porque aqui dá 150 quilômetros, 130 tem litoral. Tem praia. Mas Minas não tem. É. E teve aquele episódio, a Toca da Tá Raposa, que ele fugiu da concentração também, né? Olympique de Marseille. É um grande time. Era o time do Gignac, aquele centroavante do Tigres. Mas o Renato é um bom profissional, sabe? Eu acho que ele se passou um pouco naquelas entrevistas dele aí. Mas também tem que compreender, sabe? Quem já teve no vestiário sabe. O cara vive uma pressão desgraçada. Aí chega um momento, não estou justificando o que ele disse, mas tem um momento que o cara descarrega. Descarrega errado, descarregou errado, mas é o momento de descarregar. Só quem está ali naquela fogueira, né, sabe o que representa aquilo. E o Renato, ele protege muito o grupo dele, né? Ele faz declarações sempre voltando, que as críticas sejam voltadas para ele. Exatamente. E o jogador valoriza muito isso. O jogador valoriza muito. E assim ele ganha o grupo, né? Valoriza muito. Só que uma crítica que eu faço, assim, né, ao Renato, que eu vejo que é um problema no Grêmio, assim, né, Rec? Eu acho que o Renato é o maior ídolo do Grêmio, né? Tem uma estátua. Mas feia, ele não, mas ele não, estátua feia. Mas não está imune à crítica, né, Rec? Então, assim, eu vi até dirigente do Grêmio dizendo que quem critica o Renato é adversário. Não, infelizmente, tivemos que ouvir essa pérola. Eu né? prefiro a frase do Benhur Marchiori, que para mim é a melhor que tem. Tem gente que torce pro Renato e tem gente que torce pro Grêmio. É verdade. Então, esse dirigente torce pro Renato. Torce pro Renato. Se ele pode acusar Exato. de quem não gosta do Renato, Exato. critica o Renato ser secador do Grêmio, Exato. ele pode também ter essa pecha, que ele torce pro Renato, não pro Grêmio. E Rec, o Renato tem números maravilhosos no Grêmio. Acho que o aproveitamento do Renato no Grêmio é mais de 60%. Mas aí o seguinte... Inúmeras goleadas, só que é o seguinte, tem aquela coisa... Entregaram a chave do vestiário e do clube pro Renato. Não é essa terceirização terceirização é que é o problema. Não tem no Grêmio quem pense futebol. Até porque tem o pós, né? Exato, é o pós. O dia que o Renato... O pós-Renato e o pós-Romildo. O dia que o Renato chegar pro Romildo e dizer assim, eu não quero mais ficar no Grêmio. E aí? Tem substituto? O Grêmio pensa num substituto pro Renato? Vai ser um problema. Quem vai substituir o Renato? Quem vai pensar o futebol do Grêmio? Porque hoje em dia é tudo terceirizado para ele. Ele está imune à crítica, não pode criticar porque ele é o maior ídolo do Grêmio, tem uma estátua. Uma pessoa está viva, Rec, fizeram uma estátua para ele, Rec. Eu só vi o Renato, só vi não. Eu pensei que era da Hebe Camargo. Não, estou brincando, mas vou dizer o seguinte, isso eu digo e não tenho... O que eu penso, eu digo, né, desde que não ofenda ninguém. Mas as duas estátuas que fizeram são muito feias. É verdade. Né? A do Renato, eu brinco esse troço da época Camargo, mas é muito feia. O Ronald McDonald. E aquela do Fernandão é o mini Fernandão. É o Guerrinha. É muito feia também. Mas aí é o seguinte... É o Guerrinha. Em termos de Renato, ele conquistou um espaço extraordinário para todos sempre na história do Grêmio. Né? O Grêmio vai ter que encontrar alguém que tenha um perfil parecido. Seria o Lisca. Mas o Lisca é mais identificado com o Internacional do que com o Grêmio. Mas ele andou... Esse amigo do Renato, ele é amigo do Renato. Conversam toda hora. Ele andou abjurando aí o Internacional, aquela vitória dele lá com
Do América? Do Inter, lá ele foi para os microfones falar, né, que o Renato, ele estava pronto para substituir o Renato, que ele, né, enfim, e festejou demais aquela vitória para quem é identificado. O Lisca é um grande treinador. Eu também Eu acho que seria uma aposta arrojada se o Lisca vier para o Grêmio. Ontem, isso eu estou dizendo se o Renato não ficar, né? Eu não assisto o programa do Neto, mas com o controle remoto a gente passa por tudo, né? E aí eu dou uma cuidada ali. Vi ali o Veloso com o Neto e tal, vou dar uma ouvidinha aqui. O Neto tem que trazer o Lisca, tem que trazer o Lisca, tem que trazer o Lisca. Né? Ele estava falando em relação ao São Paulo, acho. O São Paulo, o que querem com o estrangeiro? Traz o Lisca, traz o Lisca. Estava falando em relação ao São Paulo. Mas, doutor Sigma, em termos gerais, o que o senhor vê de novidade na administração do Internacional? O que o senhor vê de... Não tem, assim, a síntese, né, do futebol do Internacional. Né? Tem duas marcas aí, dois carimbos, né, dois emblemas. Primeiro é o seguinte, o Marcelo Medeiros, né, meu amigo Marcelo, gosto dele e tudo, mas é um azarão, né, porque o Inter pode ser campeão do Brasil, né, 2 meses depois que ele saiu. Tu imagina que consagração, e tudo que está acontecendo agora foi obra dele. Porque quem assumiu no dia 1º foi 1º, né? 4. Pegou o bonde andando. Pegou o bonde andando. Né? E, aliás, já estava lá, né, quando tudo estava acontecendo, saiu, né, aí volta eleito. Né? E quem contratou o Abel... Esse mundo está louco mesmo. Né? E o outro tem uma sorte, né, que não dá para entender. Ninguém na história do Internacional, mas não só isso, ninguém na história do Internacional, né, se elegeu presidente do clube com a história que ele tem no clube. Um cara que tem 4 anos de conselho do Internacional, né? Um sujeito que chegou lá, foi... E pode ser campeão em poucos meses. Foi diretor de finanças. A culpa é do Marcelo Medeiros. Uma dívida de 400 milhões, né? E isso tudo a torcida não viu. É porque o mundo está louco. É porque hoje o que comanda é esses Ernest, não sei o quê, esses caras das redes sociais aí que ficam fazendo fofoca, intriga e não sei o quê. São esses caras que comandam. Né? São narrativas. É a base de fake. Né? Tudo é fake. É verdade. Tudo é fake. Tudo é fake. Né? Então é isso. Então, a eleição também, porque ele foi eleito aliás, uma eleição que, para mim, não cheirou bem. Né? Eu não gosto da eleição que aconteceu na eleição do Inter. Não gosto. Né? Do jeito que foi feita. Né? Até hoje não foi auditada. Né? Ela não estou levantando suspeita nenhuma, mas é necessário, é saudável se fazer uma auditoria. Uma eleição que era para começar às 10 da manhã, né, ou às 9 da manhã, não me lembro certo qual era o horário, que as pessoas só começaram a querer votar, a poder votar, né, a meio-dia, 1h da tarde, porque tentava, não conseguia, não sei. Né, por um sistema que não é o sistema do Tribunal Regional Eleitoral, quando a eleição era presencial, que colocava lá suas urnas eletrônicas, né, e que já tem uma tradição. Foi um sistema votar pela internet. Né? Quem é que coordenou isso? Quem é a empresa contratada? Quais são as credenciais dessa empresa? Não sei, não conheço. Quem era o responsável por isso? Né? Então, essa eleição, para mim, não cheirou bem. Né? Ela não cheira bem, falo, não pelo resultado, não estou reclamando do resultado. Né? Não estou reclamando do resultado, porque as regras foram colocadas, elas foram aceitas pelas chapas que participaram da eleição, né? Mas ela não me cheira bem, porque não é assim que se faz uma eleição com segurança, porque amanhã ou depois a gente pode fazer por telefone celular, né? Faz uma ligação e vota e diz, olha, quem está falando é o Roberto Sigma. Né? Então, nesse aspecto eu não gostei, achei que foi muito temerária, o processo foi temerário. Mas por que não houve um recurso de vocês? Que não dá, né? Chega, nós já fomos submetidos, né? Eu não era candidato a nada, fui ser anunciado, né? Mas o Aquino estava sofrendo uma pressão, aquela papagaiada que fizeram, porque aquilo ali, olha, merece ser escrito, né? O que foi feito naquela comissão eleitoral e o que foi feito com relação àquele que chamaram de Lava Jato, que foi um conselheiro do Internacional, teve gravado uma coisa, não pega essas listas, não conta nem para o teu cachorro, nem não sei o quê, lista que tinha utilizado, né,
tinha utilizado na eleição do conselho, aquelas listas, entende? Essas listas de sócios a gente sabe que estava na mão de todo mundo, entende? Então, mas assim, aí anularam a chapa como se a chapa tivesse responsabilidade por aquilo, quando é claro o Estatuto do Internacional que a responsabilidade é do conselheiro que cometeu a irregularidade. Aí anularam. Aí o Aquino foi obrigado, né, a chapa Reage Inter foi obrigado a ingressar com uma ação, né, pedindo, né, tutela de urgência para conseguir permanecer. Isso foi um estrago enorme para a eleição, né, porque aí começou o bafafá, né, vaza-jato, né, vazaram, como se estivesse utilizando um processo corrupto na eleição, né, por parte de uma das chapas. E a justiça garantiu que a chapa continuasse inscrita, né? Então foi uma coisa atrás da outra. Uma coisa, eu mesmo, para votar, eu tive que entrar com ação, sabia? Porque eu constava na lista dos não aptos como se eu tivesse atrasado. Eu tinha gravação minha lá no CAS, né? Pedindo, dando a minha conta bancária, erraram a minha conta bancária, né? Coincidentemente na época da eleição, antes, desde que eu me conheço por gente, esse meu pagamento é feito, né, na Caixa Econômica Federal, onde eu recebo meus proventos de aposentadoria como juiz aposentado, né, com débito em conta, nunca teve problema, né? Agora, esse ano teve problema, né? Esse ano teve problema, né? O senhor passou até por inadimplente em algum momento. Não, aí, claro, aí disseram que eu estava inadimplente, imagina, vou estar inadimplente com o Internacional, né? E sou sócio do Internacional desde 1969, né? Participei de todas as eleições do Internacional, né? E aí tive que garantir isso por meio, né, de uma ação judicial e de uma decisão, né, que foi proferida dizendo que não, cara, tem prova que eu liguei, que eu dei minha conta, como é que atrasaram, como é que não me comunicaram disso, porque eu comuniquei, né, eu não vou conferir se foi feito todos os meses um desconto de 50 pila, 70 pila ou não na minha conta, então eu não faço isso, né? Então, nem sequer fui avisado, né? As pessoas têm lá gravado meu telefonema, troca de e-mail, né? Eu, inclusive, insisto, digo, olha, eu quero certeza disso, porque tem uma eleição que se aproxima e aí saiu na lista isso. Mas não foi só comigo, tinha gente, inclusive, da chapa do Barcelos que estava nesse mesmo problema, né? Nesse mesmo problema. Então isso aí tem que melhorar, né? Porque expõe as pessoas de uma maneira perigosa, né? Perigosa. O senhor sai da vida política do Internacional? Não, de jeito nenhum. Sou conselheiro nato agora, já fui... Não, eu estou dizendo nessas de concorrer, que concorrer, assim, não é... Mesmo esse convite que o Aquino me fez, tu sabe que eu tive um problema de saúde, coisa estava meio... E assim, o vestiário consome o cara, né? Consome o cara. Então eu tinha muito receio, né, desse retorno para o vestiário. Mas eu jamais vou negar o estribo para o Internacional, né? Jamais vou negar. Então eu não posso dizer nunca mais sair da vida política, é óbvio que eu não saio. Sou conselheiro, né? Acho que sou um conselheiro conhecido, um conselheiro que tem prestígio no clube, senão não estaria aqui, não seria convidado por ti, por tantos outros, né? Mas, como eu te disse, isso não é um projeto de vida, né? Se acontecer, aconteceu. Se acontecer, olha o que aconteceu com o Barcelos, né? Se acontecer, aconteceu. Talvez há um ano atrás ele nem sonhasse com isso, né? Agora, Pipo, mudando de saco para mala, voltando para o Grêmio aí. Entre Grêmio e Palmeiras, tem muita diferença? Olha, Rec, do jeito que o Grêmio vinha jogando, a diferença era grande a favor do Palmeiras. Essa apresentação contra o Botafogo deu um alento, né, para a torcida, porque foi uma apresentação boa. Tudo bem que foi contra o último colocado, mas tem que ganhar do último colocado, e foi uma apresentação contundente. Tiveram algumas falhas na zaga ali e tal. Então, assim, acho que o importante para o Grêmio agora é pegar corpo, pegar confiança para esses enfrentamentos contra o Palmeiras, porque o Grêmio estava numa caída muito grande, Rec. Vamos ver os lances do Grêmio. Você vai falando, e na verdade são mais gols do que lances, né? Sim. Foram 7 gols, então cada vez que ia, marcava praticamente. Mas vai falando aí, Pipo. Vamos lá. Uma apresentação boa do Jean-Pierre, né? Finalmente ele
desabrochou, né? O PP também mostrou que está afim. Né? Essa jogada do primeiro gol foi bem interessante, foi bem envolvente, né? Que drible de corpo deu o Alisson, hein? Drible de corpo. Ele E foi tirou o zagueiro em 100%. Foi uma jogada muito boa, né? De equipe, né? E... Se não me engano, foi o Matheus Henrique que enfiou essa bola, né? Não, foi o Jean-Pierre. Foi o Jean-Pierre. O Jean-Pierre. Mas sabe que isso aí do Botafogo me dói muito, né? Eu, se fosse carioca, ia ser botafoguense. Eles sempre trataram muito bem os gaúchos, né? Não, Muitos gaúchos jogaram lá, né? É um clube de tradição. Tem muitos gaúchos no Rio que torcem pro Botafogo, né? Esse gol de falta do Jean-Pierre foi bonito. Esse gol estranho, né? O goleiro... foi por fora da barreira, né? O goleiro não esperava a bola por fora. Hein? É um gol, assim... Surpreendente. Surpreendente, ó. Eu acho que o Jean-Pierre, ele tem que jogar perto da área, Rec. Ele não pode ficar lá atrás armando. Ele tem que ficar perto da área, porque ele é perigoso lá perto do gol. Ele pifa os companheiros, ele chuta gol bem, né? Com essa falta. Então ele tem que ficar perto da área. Aí o gol de pênalti do Churin. O Churin, pelo jeito, é querido dos companheiros. Acho que parece que é muito bom de grupo, mas tem jogado muito pouquinho, Rec. O Afonso também era bom de grupo. É verdade. Ele lembra bastante o Afonso, né? Mas mais recentemente um Brian Rodrigues. Um pouquinho melhor que o Brian, mas por enquanto é um jogador extremamente caro pro Grêmio. Né? Caro. Custou 16, 17 milhões, uma coisa assim. Por aí. Eu teria contratado um Kaiser da vida, esses que está aí. E o goleiro, né, o Paulo Vitor, olha, eu acho que o Paulo Vitor vai disputar a posição com o Vanderlei. Pela apresentação de ontem, a defesa que ele fez, não sei se chegasse a ver, ele fez uma defesa, olha, difícil. Ele é e do passou mesmo segurança. Nível. Ele é do mesmo nível. É, do mesmo nível. Eu acho que está disputando posição com o Vanderlei. Acredito até que contra o Palmeiras ele pode ser titular até, o Será? Paulo Vitor. Acredito que sim. E fazia a hora que o Grêmio estava precisando de um destaque no gol, né? Porque o Vanderlei tem caído muito. O Paulo Vitor tomou 5 do Flamengo. Ele marcou por esses 5. Aí o gol do Matheus Henrique. Bom, mas também o Vanderlei tomou 4 do Santos. Né? É o Matheus Henrique. Foi comemorar que nem o Diego Souza. Vendo o gol. O Mateuzinho também estava devendo, né? Tava devendo. Tava devendo. Olha, uma fama meio... de ciscador, de girar o corpo em cima dele mesmo. O Cortez, acho que o único que ficou abaixo ontem, Rec, foi o Cortez. O Cortez tá meio down, meio, né? Meio para baixo. Chegou um cara aqui que era do tamanho dele e ele virou reserva assim, de uma hora para outra. O Wanderson bem no apoio. Fez uma boa apresentação. Mas independente disso, era um resultado que o Grêmio precisava. Precisava para afirmar, né? Tudo bem que era contra o último, mas a sequência de jogos do Grêmio estavam muito fraquinhas, né, Rec? É que tu imagina o contrário, né? Perder para o último. Aí cai a casa. Aí cai a casa. Não tem como. Então precisava de uma apresentação assim contundente para mostrar que o Grêmio está afim. É isso aí. E até porque o futebol é o seguinte, né? Se o adversário é fraco, todo mundo diz. Tem que golear. Tem que ganhar. É obrigação. E aí marcou um gol cedo, né? E pelo jogo do Palmeiras com o Tigres, dá para ganhar do Palmeiras. Mas O Palmeiras não é esse monstro todo. O Palmeiras contra o Inter, o Palmeiras do segundo tempo contra o Grêmio, o Palmeiras contra o Tigres. O Palmeiras contra o Santos. Jogou nada. Dá para ganhar. Que sabe o que é? Eles têm nomes, né? Tem o William Bigode, tem o Luiz Adriano, tem o... Sim, tem uma estrutura. O Rafael Veiga. Eles têm um orçamento de futebol que é invejável. Milhões de reais. Esse aí, o golzinho que o Paulo Miranda escorregou, né? Pois é, mas aí é o seguinte, né? Vai ter que ter um companheiro pro Cânimo. Sabe que hoje o ouvinte mandou dizer, joga só com o Cânimo que tá bom. Tonhão e Cânimo, Tira o Tonhão, tira o David Braz e tira o Paulo Miranda. O David Braz parecia que estava jogando com um saco de cimento nas costas. Lento. E Quem é que você vai contra o... Eu acho que Tonhão e Cânimo, eu acho que é a única solução. Quem é o Paulo Miranda? O Tonhão te passa
Olha, dos que estão aí, Segurança. acho que é o menos pior, eu acho. Acho que é a única saída, Tonhão e Kahneman. Não tem outra opção. Não sei como é, eu não acompanho os treinamentos do Grêmio no dia a dia, mas acredito que seja uma opção assim, uma zaga alta, do Kahneman saindo para o combate e o Tonhão. Vocês acham que pode dar zebra na final do Mundial? O Tigres, um time mexicano, pode ser campeão do mundo? Não, Difícil. tem como. Não tem como, é difícil. Não tem como. É difícil. Quando chega não tem como. O time do Tigres é um bom time. Bom time. Olha. Tem o Aquino, aquele que é bom. Que o Lewandowski Rafael Carioca. O Gignac, aquele é um baita centroavante. Baita centroavante. Que jogador esse Gignac? Mas o Lewandowski é melhor que ele. Não, muito melhor. Mas o Gignac, ele tem 35 anos e me impressiona a mobilidade dele. Sabe que uma das coisas que mais me impressionou lá em Dubai, que foi a final do Mundial, não foi Abu Dhabi? Foi Abu Dhabi. Não. O Inter jogou em Abu Dhabi. Não, o Inter jogou em Abu Dhabi e depois o terceiro encerramento foi em Dubai. O terceiro lugar, Isso. E aí a final também foi lá. Eu estava no vestiário, né? E o Inter entrou junto com a Inter, né? Assim, lado a lado, né? Porque entrava... Foi impressionante. Eu olhava para as perninhas do D'Alessandro e olhava aqueles gigantes. Tá? É outra compleição física. Isso pesa muito. É outro tipo de treinamento. Só assistindo os jogos do campeonato inglês, tu vê que a intensidade do jogo é outro esporte. É outro esporte. Lá é modalidade outra velocidade. Atlética. Lá é modalidade atlética. É impressionante. Não é futebol. Por isso tem que valorizar a conquista dos brasileiros. Não adianta intensidade diminuir. É outro futebol. Aquela vitória do Internacional com o Barcelona. O Inter não se acadelou. Foi épico, Grande abraço. Trouxe um grande fã do teu programa, não perde o Carteira Cativa. Bota lá, Jujuzinho. Desde a TV Guaíba, ele assiste o teu programa. Vamos ver, Quando eu disse que eu viria aqui no teu programa, ele disse, não, mas eu tenho que conhecer o programa. Então, tá aqui. Nosso amigo veio conhecer aí o programa. Aí, fica aí no meio das câmeras. Tá bom. Aí. Mostra aí. Aí. Tá aí. Como é o nome deles? Jefferson, mas mais conhecido como Sabonete. Sabonete, aí! Jefferson Sabonete. Grande Jefferson. E é carioca. É carioca? É carioca da Gema. Gema. Isso aí. Gente, é Mengo lá ou não? É Flamengo aí. Aqui. Aí, tá ruim esse troço. Ele quer que dê 50% de título para cada lado. Da onde é que é o Sabonete? É de Sapucaia do Sul. Sapucaia, grande Sabonete. Abraço, pessoal. É conhecido lá como Sabonete, o Jefferson? É verdade. Então tá bom. Valeu. Vai ligando. Deslizava nos gramados. Já voltamos. 8h03. E o senhor acha que o Inter está jogando bem? O Pimpo elogiou o Internacional aqui. Quem? O Pimpo Contursi. Sim, não, eu acho que está jogando bem, sim. José Vicente Contursi, filho do Cascalho. Filho do Cascalho, e a grande revelação do baile dos magrinhos era o REC. O REC era fazia chovendo. Participava do baile dos magrinhos. Infelizmente não é da minha época. Eu vim um pouquinho depois para Porto Alegre. O REC é mais novo, né? O REC é mais novo. Não é mais novo. É que ele não morava aqui. Não morava aqui. Pô, senão eu ia. Não, eu acho que está jogando bem. Não dá para... O senhor foi no baile dos magrinhos? Já fui. Mas o Petrópolis Tênis Clube. Tinha no Sava Clube também, né? Também. Lá na Zona Sul. Tinha aqui, né? Eu não era nascido, só vejo por fotos, por história que o pai conta. Mas eu trabalhei com o pai do Pipo. Trabalhamos juntos. Nós trabalhávamos numa rádio, né? A Rádio Itaí, né? A dona da noite. A dona da noite. E a Rádio Cultura, que foi comprada pelo dono da Itaí, ela fazia link do estúdio até o transmissor, que ficava com uma FM, com um sinal de FM. Né? E aí surgiu, então, foi uma ideia do Cascalho, a Cultura Pop, né? Que era uma rádio, né? Digamos assim, um passo a mais da Continental e da própria Pampa, que também na época tinha Rádio Universal também. Também, a Universal fui eu que instalei. Tinha Pampa, Continental... Não era Pampa? A Pampa voltou depois. É que, na realidade, eu gosto muito de rádio, né? Naquela época não tinha FM. A FM... Era só AM, né? A Rádio Guaíba, né? Ela usava o canal de FM para fazer um negócio que se chamava... Aliás, a Itaí
A Guaíba tinha. A Itaí tinha um canal de FM que era para vender o sinal, a recepção, para consultórios médicos, para sala de recepção. Era isso que usava. FM, por exemplo, essa da Cultura, era a Rádio Cultura, que era aqui, a M, né, que mandava o sinal por FM. Que bela história aí. Então, assim, a primeira rádio, a Guaíba tinha rádio FM. 101.3. Era a Guaíba. Depois, 79. depois veio a Gaúcha FM, mas ninguém ouvia, não existia rádio FM. Eu tinha carro e para conseguir um rádio com FM custou muito tempo, levou muito tempo. E aí, então, não tinha receptor. Né? E, então, a Universal foi uma das primeiras, do Gadreda. Isso é igual a história da banda estendida agora, né? Sim. Poucos carros tem. Alguns importados e tal, mas não... Então, a Universal, quando eu comecei, que era em cima do Beliscão, não sei, vocês não são da época do Beliscão, o REC deve ter ouvido, o Beliscão ficava ali no morro da TV, né? Era uma boate que tinha na parte de baixo. O nome muito é bem... famoso, Beliscão. O nome é bem... Janeiro e fevereiro, sugestivo. nessa época, bombava. Né? E era um lugar que não tinha muito, então... casados, e eu na época não era casado, mas eu não peguei muito essa época. O senhor tomou muito beliscão lá? Não, mas a parte de cima o Gadré alugou, né? E ali, aí me chamou, eu trabalhava na Pampa, né? Ele disse, olha, tá aqui, tu vai... Então, desde a antena, eu despachar a mesa, que era RCA, que, né, na aduana e tudo, né? Isso aí... A parte de obras também, tudo isso eu acompanhei. Né? Grandes histórias. Muitas histórias e boas Rádio histórias. Universal FM. O Inter está jogando bem, doutor? Caio Vidal, por exemplo, lhe agrada? Me agrada. É um outro jogador que vem jogando bem, que também eu acho que tem o dedo do Abel nisso, muito dedo do Abel, mas está jogando. Não é um futebol que encante, né? Porque assim, como foi o Flamengo quando foi campeão, que tinha um futebol que encantava, né? Eu acho que ali era incontestável, né, a supremacia do Flamengo. O Internacional não está nesse patamar, já jogou muito melhor, mas é o possível a ser feito. E aí vem aquela comparação que eu faço com o Cudê, com o que tinha na mão e mais o que tinha na casa, porque... Agora, só os teimosos não enxergam. Eu vou usar esse termo... Mas é que aqui no Rio Grande do Sul tem um troço, uma macaquice, né? Se chegar aqui... puxando um espanhol e não sei o que, já agrada, entende? Aqui Santo de Casa não faz milagre, entende? É isso. Então aí vem... Mas eu queria ouvir agora as viúvas do Cudê, né, para explicar por que ele não conseguiu. E outra coisa, o Cudê foi muito, vou usar, aqui, ó, palavra, né, não é de baixo calão, mas ele foi sacana com o Internacional. Sacana com o Internacional. Porque ele virou as costas para o Internacional. E o Abel precisou de um Grenal para quebrar a estatística. Ele foi sacana. Um Grenal. Ele em 6 não conseguiu quebrar. Ele teve uma discussão no vestiário com o presidente, todo mundo sabe. Né? Foi ofensivo com o Internacional. Né? Um time que não pode contratar um zagueiro, né? É time de bairro. Né? Os argentinos têm muito isso, os uruguaios principalmente. Né? Tem muito aqueles times de bairro. Né? E parece time de bairro. O Medeiros fez bem, o Medeiros mandou ele para onde ele deveria ter mandado, né? E ali terminou a história dele, né? Mas ele fez isso numa hora que não podia ter feito, tia. Não podia ter feito. E eu, para mim, tenho certeza disso, certeza, né? Não ouvi da boca dele, nem estou na cabeça dele para saber, mas é óbvio. Quando é que ele sai? Quando ele está bem. Né? E qual é a perspectiva dele ali? Qual era a projeção dele? Vai desandar a maionese. Né? Para ele se cacifar, que vai ser a volta dele para o Brasil, né? Ele foi para a Europa. Porque se ficasse aqui, ele ia estar sempre em xeque. Sempre em xeque. Ia pegar o outro que também estava mal e aí não ia conseguir ser campeão. Então ele vai para fora e está cacifado. Né? Se ele não continuar lá, depois de março, ele vai ser uma das Ele alternativas. está virgem ainda em 2021. Pois é. Não ganhou nenhuma. Mas é uma das alternativas, que pode ser do São Paulo, pode ser do próprio Palmeiras, né? Pode ser do Flamengo. E outra, eu tenho ouvido. Mas eu acho que o Internacional está jogando bem com o que tem. Né? E tá... Encaixou, né? Encaixou. Encaixou. Por quê?
tem comandante. O comandante se chama Abel Braga. Os laterais estão jogando bem. Não, bem, São bem. jogadores toscos, limitados. É, Né? mas isso é o futebol. É. Porque um clube que nem Grêmio Internacional, né, Internacional e Grêmio, não tem condições de estar contratando a rodo, que nem Palmeiras fez, que nem Flamengo Para faz. fazer uma triagem. Tem que que jogar botar com o a que jogar. São poucas Tem peças. que pegar a base e mesclar com contratações A pontuais. base, Acho que do essa é a solução. Internacional estava desaparecida. E a coisa mais indecente do Cudê, e eu criticava na época, então eu posso criticar tranquilo, era o grupo curto. Mas ele está chamando esse grupo de ruim no microfone. Eu pedia, mas quem é que vai dar um E chega aí, para lá nele? Aí o Rodrigo Caetano deu um chega para lá nele. Porque o antônimo de corto em espanhol é largo, né? É. Aí quando ele vai alargar o grupo, digamos assim, ele traz o musto, né? Então, assim, ninguém é bobo, né? E outra coisa, até os gringos, agora o Abel Hernandes está dando uma boa resposta. Tá. Eu acho que ele é um jogador perigoso dentro da área e que não é de graça que ele foi reserva do Cavani na seleção uruguaia. Alguma coisa ele tem. Agora o outro não precisava, né? Não precisava. Não precisava. E O Leandro Fernandes não precisava. Jogador, E quase fez um golaço contra o Boca ainda, deu uma patada no poste. jogador nota 6 e 7, não precisa contratar. Não. Pega na base. Pega na base, exatamente. 6 e 7. Esse Bruno José que está no Brasil de Pelotas joga menos que o Leandro Fernandes? Não, acho que não. Não joga? Não, Um não dos joga. artilheiros da Série B e tal. Pipo, e os jovens do Grêmio, você acha que o Renato aproveita bem os jovens? Podia aproveitar melhor, Rec. Podia aproveitar. Acho que o Renato tranca a subida de alguns jogadores. O Elias. O Elias está pedindo passagem. É o Praxedes, é o Diego Rosa. Eu No vou te Inter dizer- todo mundo joga no Grêmio. Antes era o contrário, no Grêmio todo mundo jogava, no Inter ninguém jogava. Ele está dando uma chance para o Wanderson no lateral. Já é positivo isso. Tem um goleiro, o Adriel. também. Excelente goleiro. Excelente goleiro, poderia estar no grupo. Né? Todo mundo fala que goleiro tem que se fazer em casa, e a tradição do Grêmio é sempre fazer goleiros, né? Grandes goleiros. Derlei, Emerson, Marcelo Groi, Cássio. Enfim, o Grêmio tem uma escola de goleiros muito tradicional. Tudo isso eu perguntei para o presidente Romildo há uns 2 meses aqui, porque o Grêmio estava contratando tanto jogador velho, Pois é. estrangeiro, caro. Pinares, Chorinho, Chorinho, Everton, Everton, Luiz Fernando. Luiz Fernando, todo jogador custa muito caro. Esse Everton custa 500 mil por mês. Pois é. Não dá para Não- trabalhar. Tardelli. Tardelli. Não dá para trabalhar assim aqui, né? Tem que trazer jogador, Rec, que resolva o problema do Grêmio. São 2, 3 para. Exatamente. O Grêmio Jogador que estava fazendo resolva. bem isso. Já que o, já que Quando o, o já que Romildo assumiu, ele fez bem Fez isso. bem, fez agora bem, não. já que o presidente Romildo é tão preocupado com as finanças, o Grêmio tem uma gestão excelente fora de campo, mas eu acho assim, é que nessa pandemia, acho que a gestão Romildo pecou. Pecou. Acredito que poderia ser melhor. Abriu mão do Campeonato Brasileiro, o Grêmio podia estar nas cabeças do Campeonato Brasileiro. Né? Esse troço de abrir mão. Terceirizou aí, o futebol do Grêmio pro Renato. Trouxe Não Robinho, tem Thiago não Neves. tem quem pense o futebol do Que é diferente Grêmio. do Tyson. O Tyson, pelo que consta, está jogando bem. Não, e vai ser, pelo que eles estão dizendo, os dirigentes do Internacional. Uma contratação. Pois é. Só. Tyson. E a outra. Quem é que vai ser o substituto do PP, por exemplo? Quem vai ser? Eu acho que vai ser esse jogador que está voltando do Ceará. Léo. A tendência é essa. Léo Chu. Léo Chu. É. Agora, Porque outra coisa. Tem vários, né? Tem o Ferreirinha, tem o Gui Azevedo, É. o Robinho, se tivesse com aquela bola de antigamente. Pois O é. Elias pode fazer Elias. essa função. Exatamente. Eu vou fazer uma pergunta aqui para não ser provocador, para não, sem querer parecer ser provocador. O Internacional piorou depois da saída do Alessandro? Já voltamos e a gente fala sobre isso, é interessante. 8h16. Eu vou responder. Eu elogiei o que pude elogiar o D'Alessandro, critiquei. Que fez grandes jogos, né? Contestei quando tinha que contestar, quando ele se metia em política, quando ele dava palestra em meio a decisões do Internacional. Achava um descalabro aquilo, e tudo isso eu disse. Tudo isso eu disse. E acho que agora o Internacional foi um bem para o Internacional. Mas tu já viu um atleta, né? Isso eu me lembro porque eu fui um dos que, né? O Internacional estava sem ganhar a Grenal,
né? E fui para as rádios reclamado, né? E ele criticou os conselheiros, era o Luciano Davi, eu, não sei o quê, que não tinham que estar questionando nem reclamando em público. Ele que vai jogar futebol. Tanto resolveu que no Grenal seguinte ganharam, entende? Então, outra coisa, entrou com uma representação contra o Sopa de Granada. Pode ter razão, o Sopa de Granada às vezes exagerava. Então, mas, não se mete nisso, isso faz parte, sabe? Tem que ter grandeza, tem que ter... Então, assim, não dá para misturar. O jogador é uma coisa... É muito intocável. Muito intocável. Ele Criou meteu uma a mão. blindagem. Eu disse quando ele estava aqui, ele até se queixou para a chefe lá da Grenal, a Margena Vargas, na festa do Internacional, que ele ouvia todas as manhãs do meu programa, eu não deixei de dizer nada. Ele teve problemas com o Tite, é que ninguém diz, né? Aí parece que o que está inventando sou eu. Eu convivi com isso e falo com esses caras fora do ar, então ninguém vai me contar a historinha, né? O Tite com o Dorival Júnior, com o Fernandão, ele se reconciliou na festa de reinauguração do Beira-Rio, que não se davam, né? Com o Fossati ele piou fino, porque o Fossati deu uma encilhada nele das poucas que ele deve ter recebido na vida. Te lembra que ele falou, negócio de caráter, não sei o quê, que no fim até fizeram uma interpretação incorreta, porque caráter em espanhol é questão de temperamento, né? Que ele tinha um caráter difícil, temperamento difícil, né? E eu me lembro disso, porque eu estava lá, era diretor de futebol. O Fossati chamou ele e disse: Alessandro, né? Te conheço desde não sei o quê. E aí, que tu vai resolver virar homem e resolver a tua vida profissional ou vai continuar encrencando? Foi assim a conversa do Fossati com o D'Alessandro. Ou tu vai resolver, tu vai virar homem, vai resolver a tua vida profissional, vai, né, mostrar que tu é melhor do que tu pode ser, do que tu está sendo, e assim por diante. Foi dura a chegada do Fossati nele, né? Mas deu uma encilhada boa. E foi na hora certa, porque o Inter tinha perdido em 2009 com ele a Copa do Brasil e o Brasileiro, embora tenha sido vice nos dois, e ele não foi bem naquele tempo. Ele brigou com o Tite, que depois veio o Mário Sérgio. Fez um fiasco naquele jogo contra o Corinthians, Isso, te lembra? Saiu brigando, querendo boxear com o William, que era o zagueiro do Grêmio. Aqui. O William. Me lembra? O D'Alessandro derruba treinador. A gente sabe disso. Ele tem uma boa contribuição com a sociedade, está aí no Instituto do Câncer Infantil. Ele é uma boa pessoa. É que nem dizer, eu não critico e aceito quem diz que eu tenho um temperamento difícil. Eu tenho, né? Se eu estou incomodado, se eu não sei... Alguns injustamente dizem que eu sou fofoqueiro. Não... isso é. Capitão da IVE. Capitão da IVE. Então não é pecado ter um temperamento forte, difícil, que nem ele tem, sabe? Mas isso não é aquilo tudo dentro do vestiário que se imagina que é. O D'Alessandro é um cara difícil pelo jeito dele. Sabe que essa história de gremista e colorado é tão pobre. É um grande profissional. Um grande profissional. E é tão pobre esse negócio de gremista e colorado que ela se esvai ligeirinho. 2, 3 derrotas e tal, e não adianta. Aí tu vai fazer o que? Vai criticar o errado, criticar o certo e elogiar o errado? Não tem. Eu não sei. Ou jornalista... Eu já disse... Tem que tomar posição na vida, né, Rex? Eu já disse uma coisa. O dia que eu assumir, eu largo. Se alguém quiser me chamar de colorado gremista, não me dói, não tem problema nenhum. E respeito quem assumiu. Mas eu não vou assumir. Porque esse Estado aqui é rigoroso demais, é revanchista demais. Às vezes tem pessoas que são boas, pessoas se expõem ao ridículo porque torcem para A ou B. Rio Grande do Sul é complicado mesmo. O cara, o sujeito... O clima de Grenal aqui é permanente. É permanente. É permanente. É horrível. Eles dão um valor... Eu estava vindo para cá, aí estava na rua, estava vindo para cá, estava de camisa azul. Né? Ainda pensei, vou lá no programa do Rex de camisa azul, vai ter corneteiro, pode ter certeza. Claro. Daqui a pouco, eu sei que vai ter camisa azul. Claro. Mas é aquilo que eu te falei, Rex, tu não pode elogiar o rival. Tu foi elogiar o rival, tomou pau. Eu tomei pau. Só que eu digo, olha, só que o que está acontecendo é... O veredito está aí. O veredito está aí, exatamente. E o Grêmio vai aprender na dor. Doutor Sigma, eu acho que o pior para o Internacional é o Vasco. Eu quero que o senhor fale daqui a pouquinho. Vamos ouvir o Rodrigo Dourado, depois o doutor Sigma responde qual o jogo que mais lhe preocupa para a sequência rumo ao Tetra. Rodrigo Dourado. Mais um jogo dentro de casa, né? Um jogo difícil.
gente sabe da importância que é. A gente precisa muito dessa vitória para melhorar o nosso objetivo final, né? Então, treinamos bem essa semana aí para chegar bem para esse jogo. Estamos preparados e a gente espera um grande jogo e uma grande vitória. A gente já está assim faz algumas rodadas já, né? Pensando jogo a jogo. Acho que ninguém imaginava que a gente ia chegar no final brigando pelo título. E eu acho que a gente tem que manter isso aí porque está dando certo. Então, pensar no esporte. Acho que se a gente ganhar do esporte, a gente abre uma vantagem boa para os próximos jogos. Mas pensar no esporte para depois pensar no Vasco e assim em diante. Muito bem, tá aí. Estávamos trocando ideias aqui, como as pessoas se transformam por causa de Grêmio de Internacional, né? Eu tenho uma situação. Eu, mesmo que torça para um lado ou para o outro, no outro dia, 5 da manhã, eu acordo para ir para a Rádio Grenal. E à noite estou aqui no Cadeira Cativa. Então não tem essa de ficar chorando nos cantos, sofrendo ou não dormindo por causa de A ou B. Eu tenho que possuir conteúdo para dialogar, para debater, para atualizar. Então, não cola em mim isso aí. E outra, o dia que eu assumir, eu largo. Pode escrever aí. Essa história, todo mundo vai assumir. Vão assumir quem quiser. Hoje em dia tem muita gente assumindo, mas não é nem Grêmio, nem Internacional. Bom, e outra coisa, respeito quem assumiu. Né? Respeito quem assumiu. Embora alguns que tenham assumido, ninguém queria saber qual era o time para qual eles torciam. Que não significa nada. Claro. Doutor Sigma. Vasco. Eu também acho. Por quê? Porque o Vasco não está morto. É um grande clube, né? E será um grande feito para ele na situação que ele está, se ele conseguir submeter o Internacional a uma derrota. Então, o Vasco é a grande preocupação. Seria bom ganhasse agora no meio de semana do Fortaleza. Sim, isso é fundamental. Valeu, Pimpo. Valeu, doutor Rex. Sigma. Eu que agradeço. Amanhã tem mais.